Olá, pessoal! Eu sou Joelma de Oliveira e está começando mais um episódio do podcast O Ator Nordestino, um podcast de página que traz um povo nordestino que faz a diferença no mundo artístico, seja no teatro, na TV, no cinema, na frente, por trás das câmeras, nos palcos ou nos bastidores. Então tu já sabe, pega teu café, senta aqui com a gente, porque vem um papo muito legal. E não esquece de apoiar o nosso projeto, curtindo, comentando, compartilhando, seguindo nossas redes sociais aqui, olha, no YouTube. Já segue agora. E sem mais delongas, vamos pro nosso papo, porque a nossa convidada... Ah, não, esqueci de falar alguma coisa. Falando em apoio, quero agradecer ao apoio da Quero Bem, Sandra Calaça, que é uma empresa que produz alimentos deliciosos, alimentos saudáveis e bem personalizados também. Então, se você tem problemas em comer carne, precisa comer algum produto, algum alimento vegano, vegetariano ou não também, a Sandra faz. Então é isso. Então vamos pro nosso papo, porque a nossa convidada de hoje, ela é atriz pernambucana. Se tiver alguma coisa errada aqui, tu corrige, mulher. Fala assim, isso aí não, você tem que mudar. Atriz pernambucana, contadora de histórias e arte educadora. Trabalhou com teatro, TV e cinema. Trabalha com teatro, TV e cinema desde 2003. Mulher, faz tempo, viu? Faz parte do elenco principal do filme Sonhos Roubados, na Globoplay, entre vários outros trabalhos. E atualmente no filme O Rei da Feira, que está no cinema. Já tá no cinema, né? Começa agora dia 4 de setembro. 4 de setembro, então essa entrevista tá no cinema. Por isso, acho que agora eu lembrei, por isso que eu coloquei no roteiro. Eu coloquei no roteiro, porque a gente já tá em setembro, nessa entrevista aqui. Ótimo. Já é setembro. Então está no cinema e a nossa convidada é a maravilhosa Kika Farias. Seja muito bem-vinda. Muito agradecida. É uma honra poder estar aqui com você. Já venho acompanhando, né, algumas entrevistas e eu acho tão importante e tão necessário essa fala do nordestino, da nordestina, assim, para o mundo, né? Que a internet é isso, a gente coloca lá e vai para o mundo. Mulher, eu que fico feliz de ter você aqui. Eu também já acompanho o seu trabalho, não desde 2003, né? Porque eu era muito pequena. Mas eu quero saber de onde vem Kika, a infância, como é que foi esse caminho pra arte. Conta aí, mulher, essa história. O que foi isso? O que aconteceu? Eu me chamo Cristiane, olha só. Sou conhecida como Kika Farias, mas na verdade Kika Farias é um apelido que minha mãe deu para mim na infância. Eu sempre fui muito pequenininha, assim. E aí eu cresci nas ruas da Praia do Janga para ver a ciranda e o seu cirandar. E essa é a infância dos anos 90, né? Essa é a infância dos anos 90, de brincar, de se esconder, de pega-pega, de inventar teatro, de jogar a bolinha de gude, porque eu fui criada com 2 meninos, então eu tive uma infância que foi muito com as brincadeiras junto com os meus irmãos, assim, também, né? Eu não fui muito da boneca. Eu te entendo, eu também tenho 2. Eu fui... Você é do meio, mais velha? Eu sou a caçula. E a café com leite nas brincadeiras, porque na rua tinham muitas crianças que já eram maiores, adolescentes. Por exemplo, queimado. Queimado, eu tive que ser café com leite, porque as pessoas eram mais fortes do que eu, assim, mas eu tive uma infância me pendurando no pé de azeitona roxa, roubando frutas, roubei pimenta achando que era acerola. Ô, mulher, mas como é que tu confundiu? Porque tem alguma pimenta que é redondinha? Porque era criança, né? E aí criança, aquele pé verde, aquelas coisas vermelhas, é comestível, né? Cheguei em casa assim, mãe, tá ardendo. Roubava frutas, subia em muro, ficava andando nos muros. Como é que fala? Espivitada. Eu era bem... Ainda sou, assim, acho que bom, assim, que essa infância ela permanece, assim, né, dentro de mim. Agora, trabalhando junto com as crianças também, eu fico pensando tanto que a gente tem que cultivar essa fase da vida para a vida toda, assim, esse olhar, né, que a gente tem na infância, essa leveza que a gente tem na infância para a vida toda, assim. Então, eu fui
uma criança que brinquei muito, assim, me diverti. Sou muito grata aos meus pais, ao meu pai e à minha mãe por ter me dado essa oportunidade de ser criança, né? Eles são vivos? Sim. Graças a Deus. Qual o nome? Farias, seu Farias e Dona Fátima. Dona Fátima. E quando era criança, nessas brincadeiras, tu já sofreu algum acidente? Já, Ou mulher passou de por- Deus. Que não, que tu falou, né? Que fazia tudo, subia em árvore, brincava na rua. A gente decidiu fazer um churrasquinho de salsicha. Pegou tijolo, montou, pegou aquelas Tu criança. grades. Eu e as abre, tipo, vizinhas. casinha. Eu e as vizinhas, mas era churrasco de verdade, tinha fogo. Mulher. Aí as meninas eram maiores do que eu um pouco. A gente montou aquele tijolinho assim, pegou aquela gradezinha de. Aquela grade de, sei lá, de geladeira, sei lá o que foi que a gente fez. A gente improvisou e fizemos um churrasco daquela salsicha vermelha de cachorro quente, sabe? Aí, no final, a gente tinha que desmontar, né? Já tinha acabado a nossa brincadeira. Minha amiga, pega ali o tijolo. Eu peguei o tijolo com os 10 dedos, assim. Eu queimei. Eu fiz bolhas nos 10 dedos. Kika, meu Deus. Eu só vivia com o cotovelo ralado, o joelho ralado. Peguei todas as doenças que uma criança pode pegar. Cachumba, Catapora, eu nunca peguei catapora. Vocês já pegaram? Eu já peguei. peguei catapora. Eu Gente, peguei eu tenho tudo. 26 anos. Será que ainda vou pegar Acho ou que já não passou pega da mais, fase? Não pega mais. Não. Pode pegar, mas tem vacina. Mas ninguém mais não tem catapora, né? Tem, Só se eu for lá, assim, tem, chapadinha, uma criança, tem. assim... Eu trabalho com crianças. Ainda tem... Eu estava trabalhando numa creche, na parte do maternal 1, maternal 2, berçário. O tempo que eu estava trabalhando lá, eu peguei todas as doenças do mundo. Mas- Não catapora, mas assim, eu ficava constantemente Ah, sim. gripada. Mas Mas faz muito tempo que eu não vejo ninguém com catapora. existe ainda catapora. Gente, eu pensei que já tava... Mas tem vacina, né? Então, assim, dá pra se imunizar. Eu sempre tenho todas as vacinas, né? Mas enfim. E aí, tá. Entre as brincadeiras, como é que foi esse negócio de arteira? Tu já era, né? Mas como a é que tu gente- foi pra arte? A gente tinha um beliche na nossa casa e a gente forrava o beliche na lateral com tecido e a gente improvisava dentro do beliche, como o beliche era o nosso teatro. E aí a gente Com os teus abria irmãos. a minha vizinha, a irmã, as crianças do Qual o nome bairro. dos teus irmãos, afinal? É Marquinhos e Jefferson. Jefferson. Marquinhos. E aí eu tenho também, depois de mais velha, com 18 anos, eu tive o Gabriel, o meu irmão mais novo. Eita, quase derruba a mesa. E aí a gente fez os primeiros teatros, assim, essa brincadeira do improviso nesse beliche. A gente abria o tecido e fazia as brincadeiras. Mas eu acho que as atividades da escola, como jogos internos, gincana, essas danças do São João, essas produções da escola, acho que foram as que me incentivaram, assim. Eu lembro que quando teve uma vez que a gente... E era grandes produções, assim, não era uma escola rica, era uma escola de bairro, mas mandava a mulher desenhar o figurino, mandava fazer, assim, todas as crianças participavam. E eu lembro que esse figurino de cigana, tem uma foto minha, assim, dançando. Esse figurino específico, eu acho que eu devo ter ficado uma semana, assim, usando só ele, sabe? Porque a criança tem essas coisas, né? Sim. E aí eu acho que tem esse lugar de trabalhar hoje com isso, ele vem desses caminhos da minha infância, né? Dessas artesanias, dessa brincadeira, dessa ludicidade da infância. Então, eu sou também grata à minha professora Tereza, que, curiosamente, a minha professora Tereza é a mãe da... Como é o nome dela, meu Deus? Amanda Gabriel, que é uma grande preparadora de elenco. Ela é que fez a preparação de elenco do filme que a gente ganhou com a Fernanda Torres. É o... Aí, que horas ainda estou aqui. Eu ia dizer que horas ela volta, porque eu tô assim, tô trocando... Ainda estou aqui, ela que fez a preparação. Amanda Gabriel, ela é a filha da minha professora de educação física lá da Praia do Janga. E aí tem, né? Eu tenho um orgulho, né, de poder ver a Amanda Gabriel. Né? Sou cria da mãe dela, assim, nesse início, assim, nessa brincadeira da escola, né?
E aí, então, vocês brincavam em casa, e aí tinha escola, mas tu lembra, assim, o momento que tu pensou, que tu teve essa consciência de que, ai, quero fazer arte, ser atriz, teus irmãos Eu não tava no foram pelo mesmo colégio São caminho? Bento, em Olinda já, porque quando eu Você saí, mudou? eu tava... A minha escola ficava a 10 passos da minha casa. Aí tava fazendo a transição da oitava série para o primeiro grau, né? Segundo grau, nem sei mais como é que se fala hoje. E aí meu pai perguntou, você quer estudar onde? Eu queria estudar na escola mais longe da minha casa, porque eu queria conhecer outros lugares, assim. E aí minha melhor amiga, estava indo para o São Bento e eu fui para o São Bento. Acho que eu tinha 12 anos de idade. E lá tinha curso de teatro. E a Amanda Gabriel fazia teatro nesse lugar também. E eu assistia as coisas de lá e eu virei pro meu pai e falei, pai, quero fazer teatro. Ele, não, você não vai fazer não, você não vai fazer teatro não. Eu, 12 anos, né? Ok, né? Não, eu achava que era pago também. Por isso que eu também achei que eu precisava da autorização dele, porque eu achava que era pago para ele poder pagar, né? Aí não rolou, né? Deixei quieto. Quando eu completei 18 anos, eu inicio o meu curso de teatro. Inicio em 2002 no Sesc Santo Amaro, em Recife. Ali que começa a caminhada, Então tu assim. esperou um tempo, dos Eu 12 anos, a esperei. paciente, E a hein? coisa mais curiosa que me ocorreu é que quando eu entrei na faculdade aqui na Cesgran Rio, eu comentando disso com a minha professora, e aí ela falou, eu era a professora daquela época, eu era a que dava aula na Escola São Nossa, Bento, a como que Luciana pode Tosta. isso? Esses Eu encontros. encontrei ela, a gente conversando, né? Não, porque eu morei em Recife, eu morei. E aí tem a Amanda Gabriel, que é. Eu conheço a Amanda, filha da Tereza. Eu fazia São Bento, eu dava aula no São Bento. Eu Que disse, eu queria fazer aula no São Bento, isso? eu era professora. E hoje a gente tá fazendo a. Finalizando, né? Fazendo o meu pré-TCC e ela é a minha orientadora do meu pré-TCC, assim. Então, o mundo, Que engraçado, né? ele Vocês não se dá encontraram na época e se encontraram ele dá depois. voltas. E é Às vezes a muito, gente tá próximo dessas pessoas, né? e é muito gratificante, assim, porque às vezes isso é isso, não ocorreu naquele momento. Mas o desejo e a volta que o mundo dá quando a gente deseja com força, né? Nossa, é E aí verdade. tem uma frase que eu não sei se eu vou conseguir assim, falar ela, que é bonito com, né? É do Caetano, que ele diz é tão bonita a força que a coisa tem que para a coisa acontecer, né? Que a coisa quando move para ela acontecer, assim, eu não vou conseguir falar direito assim, mas eu acho que é mais esse lugar do como que a gente quer, a gente deseja, a gente coloca isso, né, nesse. E eu tinha até esquecido assim, né, do tempo assim, e nessa história trazer isso de volta e ela ser, né, eu tinha 12, eu tenho 40 Nossa, muito hoje, pequena. assim, o tempo, né? Os reencontros, né? Os encontros. E aí, então, tu tem toda a paciência de esperar chegar aos 18 pra ir fazer o teatro. Como que foi Mas isso? eu fazia as gincanas, né? Eu Sim. fazia as gincanas, eu fazia todas as atividades que eram feitas ali no segundo grau, primeiro, segundo, terceiro ano. Produzia, tinha coisas assim que era de produzir figurino, que era de produzir cenário, que era compor personagem, que era fazer teatro. Eu estava enfiada em tudo. Então, assim, eu já estava ali fazendo os preparativos de uma iniciação que seria a minha vida inteira. E foi muito no Tu não tinha intuitivo, ideia né? disso, né? Foi muito intuitivo, assim. Teve um momento ou outro que eu vi que tinha um teste na época para Chiquititas. Aí minha mãe levou e tal, mas assim, era aquilo, né? Eu e 10 milhões de crianças, né? Então, assim, tava ali, o desejo nunca deixou de estar, nunca deixei de fazer, estava sempre fazendo, né? Até que quando eu termino o segundo grau, eu ia fazer vestibular, tentei ciências sociais, serviço social, né? Aquela coisa que, né? Que teatro não dá dinheiro, né? E aí tentei dar umas fugidas assim, mas não rolou
não, Tu assim. tentou? Não rolou. Tu começou algum curso? Não, eu não passei, eu disse ok. Ela nem estudou pra não passar. Ok. Ela falou, eu vou fazer, mas não vai dar certo. Sabe aquela pessoa que vai fazer, mas no fundo ela não tá querendo aquilo? Aí tudo contribui pra isso, não passar. Exatamente. E aí lá no Sesc, ele lá no Sesc, quando eu tava com o Marcondes Lima, com o Zé Manuel, a Luciana. Eu tinha 18 anos, eu não sabia da importância da história desses professores para a cena pernambucana. E aí eu chego ali, tendo meu primeiro contato com texto teatral, que foi o Goldoni, assim, o Arlequim Servidor de 2 anos. Foi o primeiro texto que eu li e eu ri, assim. Foi o primeiro amor ali, naquele primeiro contato com o teatro, né, com a literatura, com a dramaturgia, com a história do teatro. E ali eu fui descobrindo o que é que de fato era, e ainda estou descobrindo até hoje, porque é um mundo, né? As artes cênicas, quando a gente acha que já deu de aprender, ainda tem muita coisa para aprender. E aí, que bom, porque são pessoas, histórias e seres que somente fortalecem a nossa caminhada. Então, é muito gratificante poder estar, eu digo ainda assim nesse sentido, estar em formação, estou na CES Gran Rio, né? Sou professora de teatro no Sesc Ramos hoje para crianças e para adolescentes, adultos, assim. E esses dias eu parei, eu disse, eu vou estudar a história do teatro, porque lá o curso é de teatro de rua. E eu abri o livro de histórias, a gente está falando de uma arte que é 435 anos antes de Cristo. E você olha e vai dizer assim, o que eu estou fazendo é muito sagrado. É muito antigo, é muito poderoso. As artes cênicas, às vezes eu fico pensando, por que às vezes é tão sucateada? Sim. Por quê? Porque as artes cênicas é uma arte política. Na época que eles faziam o teatro de rua, por exemplo, eles sacaneavam a política do momento e estava tudo bem. Até os próprios políticos riam de si. Alguns grupos precisaram sair fugidos, sim, porque exageraram na dose do sarcasmo. Mas, assim, teatro de rua é um movimento que faz o povo pensar, que faz o povo rir, que faz o povo sentir, né? Então, eu acho que, pensando nessa coisa desse início dessa formação e dessa continuidade dessa formação, nós precisamos continuar fazendo letramento, sabe, para poder compreender esse mundo que é as artes cênicas. Mas aí então você vai para o teatro, então começa... Você muda de cidade? Eu fiz teatro, aí logo depois eu fui para a Companhia Máscaras e Teatro. A gente alugou uma casa no Recife Antigo, um monte de adolescentes, pré-adolescentes. Sebastião era o diretor, e aí a gente faz o Rápido das Cebolinhas, a gente faz Maria Minhoca, a gente monta um repertório de quinta a domingo, a gente pinta as paredes do teatro, a gente faz um teatro no coração da cidade. Nesse mesmo período, meu pai, ele falou, olha, então, consegui um trabalho para você, né? Tenta lá ver e tal, assim, vai fazer o teste. Era para telemarketing da TIM. Oh, meu Deus do céu. Aí, assim, eu tinha que me sustentar de uma certa forma, sustentar aquilo, sustentar a minha ida e vinda. Não precisava sustentar a casa sonho. Porque... Graças a Deus a gente, né, tinha comida, tinha casa, mas assim, sustentar esse sonho, esse desejo de... Eu fiquei um tempo, nesse tempo que eu estava no Companhia Máscaras, eu era telemarketing da TIM, e aí eu pegava os vale alimentação e distribuía para a galera, assim, porque a gente vivia, era um povo vindo do interior de Pernambuco para Recife. Tinha gente que era de Petrolina, tinha gente que era do Alto Sertão Pernambucano, eram todos jovens, imagina, com 20 anos, distantes da família, a gente fazia cuscuz, vivia comendo cuscuz, eles moravam lá no teatro. E aí eu era que tinha dinheiro porque eu fazia telemarketing, então eu pegava os vouchers de alimentação para a gente comprar comida. Teve uma época que uma das nossas integrantes precisava de medicamento, era período de carnaval. A gente comprou um saco de nariz de palhaço, a gente botou um palhaço e a gente foi para a rua brincar e vender nariz.
e arrecadar dinheiro para ela poder comprar o remédio dela. Então, assim, o teatro também é um pouco essa escola da vida também, né? Essa coisa da sobrevivência, sobre a coletividade. Óbvio que maus entendidos tem, é normal, todo coletivo tem, mas ali o Teatro Máscaras foi uma experiência muito importante. Aí, da noite pro dia, o prédio da TIM ia cair. Oxi. Do nada. Aí, eu tava em aldeia, longe, assim. Aí, minha mãe liga pra mim e diz, Kika, volta pra casa agora, porque tu tem que ir pra Fortaleza. Eu disse, como assim? Aí, eu vou morar em Fortaleza, num Parque Hotel em Fortaleza e Meireles. Eu e toda a equipe do telemarketing. Mudaram vocês de cidade? Todo mundo, porque o prédio estava com risco de queda. Tava alguma coisa estrutural, né? Uhum. Eu achei ótimo. Terminava lá o meu telemarketingzinho, pegava os ônibus e eu me perdia. Longe de casa. Me perdia e me achava muitas vezes. Ali sempre no Dragão do Mar, que é um centro cultural. Tinha as oficinas, tinha teatro, tinha música. E todas as vezes vivenciando isso, assim, ia mesmo, ia me perder e me achar, assim. Acho que foi muito importante essa saída também. E ali foi quando comecei a me fortalecer. Eu não sei exatamente quantos anos eu tinha. Eu acho que foi em 2005. E ali, quando chega o momento de retornar para Pernambuco, eles começam a me treinar para vender, velho. Aí eu disse, puta que pariu, eu vou ter que vender. Odeio ter que convencer a pessoa para a pessoa querer, para a pessoa comprar um telefone, sei lá, planos, né? E ele lá me treinando e eu tá. Aí eu olhei pro meu coordenador, João, disse, João, me demite. Aí deu um tempo, eu lá sendo treinada, naquela coisa, um tédio, sabe, triste. E eu fiquei doente muitas vezes. Eu fui parar na emergência muitas vezes. Teve uma vez que o médico falou, cara, você tem que ver o que você está fazendo na sua vida, se isso está te fazendo bem. E ali foi quando eu entendi muita coisa também, né? Aí tem uma vez que o João chega com um papel assim, olha pra mim e diz, você tá demitida. Nossa. Aí eu saio. O grito mais sincero Eu trabalhava da vida. na época, a TIM, e dava planos de telefone pra gente, pra qualquer lugar do Brasil, gratuito. A gente tinha, assim, ilimitado. Ilimitado. E aquilo era muito caro naquela época. Ligação era minutagem, era muito cara. E aí, quando eu saio, tô lá fora, assim, pai, me demiti. Ele, você tá louca? Você vai fazer o quê de sua vida? Eu vou fazer teatro. Ai, cara. Com toda convicção e coragem. Nesse período, eu havia conhecido o grupo, uma família Carroça de Mamulengos, que tem a sede, né, mais fixa em Juazeiro do Norte. Eu já tinha ido lá em Juazeiro fazer uma produção da apresentação da minha amiga Odília. E aí eu peguei o seguro-desemprego, meu bem, e fui-me embora. Era uma viagem de 15 dias e durou 8 meses. Senhora. 9 meses. Aí foi muito importante, assim, foi extremamente importante na minha vida. Foi, assim, foi onde eu olhei aquela família, foi onde que eu vivi. A família, ela morava, não sei, eles estão morando agora, não mora mais nesse bairro. É um bairro mais violento de Juazeiro do Norte. E nesse bairro ele tem os mestres de Guerreiro, de Maneiro Pau, de Reisado. Lá, a maioria dos grupos andarilhos de teatro e circo ia para a casa do Carroça de Mamulengos ficar temporadas. E foi onde eu aprendi a andar de perna de pau, cuspir fogo, a fazer malabares. E eu auxiliava as crianças nessa sede. E também ensaiava com os mestres de reisado. Os trupés, as cantigas, as coisas que precisava eu estava ali fazendo, né? Aí o grupo, né, o Styling e a Rebeca estavam com a Flora pequenininha. Pô, a gente vai fazer um circuito pelas cidadezinhas do interior. Bora, Kika, bora.
E eu ia auxiliando, né? Dando suporte, o que precisar ali, fazer foto, ajeitar, sei que lá. E fui para a região do Inhamuns, Ceará inteiro, assim, quase que eu bati perna, né? E aí, quando o dinheiro acabou, eu comecei a trabalhar como assistente de produção do Centro Cultural Banco do Nordeste. Eu cuspia fogo por causa de uma atriz do filme Abril Despedaçada. A Flávia Marco Antônio. Não sei se você sabe quem é ela. E aí, eu morava com o Juno, hoje é o Juno, a Juna, não... Juni. E aí, falou pra mim assim, olha, vai vir uma amiga, artista, ela vai ficar hospedada aqui na nossa casa. E eu tava trabalhando com produção, né, no Centro Cultural. Ela vai ficar uns dias que ela vai se apresentar. Eu disse, acho que vai ser o grupo que eu vou acompanhar, né? Lá em Nova Olinda, em Juazeiro. Quando eu abro a porta, era a Flávia Marco Antônio. Que você aprendeu a cuspir. A que eu via me inspirado por causa dela. Nossa. Assim, hoje... Qual que é o filme mesmo? Abril Despedaçado, que é com o Rodrigo Santoro. Eu vou assistir, não conheço. É um filme muito antigo e eu também nem sei... Essa memória também foge um pouco de poder te resumir um pouco da história. Mas é uma história que se passa no sertão e ela tem uma relação com o circo, essa personagem. Não consigo lembrar de todo o enredo, assim, mas ela ficou muito marcada, assim. E aí abri a porta da minha casa e tá ela, assim. Falei, gente, a gente é super amiga até hoje, assim, sou muito grata. Apesar que ela tá lá no meio do mundo, na Itália. Mas a vida tem dessas coisas, assim, né? Então, acho que o Juazeiro foi quando eu entendi o corpo brincante da atriz que eu quero ser. Foi onde eu descobri a palhaçaria, foi onde eu fui para nas romarias, a gente se apresentava nas praças, foi onde que eu entendi teatro de rua, entendi na prática, né? O fazer do teatro de rua, a palhaçaria. E eu tudo encaminhava para o circo. Tudo estava caminhando assim, um pouco para o circo, né? Eu achava que eu ia fazer circo. Eu estava planejando de vir para a Escola Nacional de Circo. Nossa! E aí, em Recife, quando eu retorno, eu começo a fazer testes para cinema. Mas em Recife? Em Recife, depois que eu retorno dessa temporada. Durou quanto tempo essa temporada? Acho que foi 8, 9 meses. Nossa, bastante Foi uma gestação. tempo. Foi uma gestação, assim. E eu fiquei 8 meses, 9 meses sem voltar para casa. Mas como eu tinha o telefone da TIM, eu falava com a minha mãe todo dia. Tu não perdeu, não, essa... Já perdi o número, né? Não, você tá falando da TIM, tu tinha aquele privilégio, né? Não, eles não cortaram, não. Que delícia! Eles deixaram. Esqueceram, será? Eu fiquei um tempo. Mulher. Eu só vinha perder porque, assim, teve um momento de transição que era TDMA. A tecnologia era TDMA e passou para GSM. E foi nessa transição dessa tecnologia que eu perdi. Caiu, tua mordomia e acabou. Mas aí, por exemplo, para mim, naquela época, era um luxo. Nossa, que legal. Eu falava com a minha mãe todos os dias, eu ainda falo até hoje, Maravilha. todos os dias. Mas naquela época era caríssimo. Então, de uma certa forma, eu estava com a minha família próximo. E eu pude estar próximo deles e também estar próximo desse esse autoconhecimento, desse mundo novo que estava se abrindo para uma menina de 20 anos, sabe? Acho que eu tinha 19, 20 anos. E o Carroça do Mamulengos, assim, é uma família que é, sabe, a Shirley, o Babau, foi tendo a Maria botando pro teatro, foi tendo Antônio botando pro teatro. E aquilo, olhar aquela família vivendo de arte, com todas as dificuldades que se tem, mas vivendo de arte, foi inspirador, assim, foi... E conviver com os mestres, conviver com a cultura popular, foi muito gratificante, assim. Que bonito. Então, tu é uma pessoa também do circo. Eu parei de cuspir fogo. Isso que eu ia te perguntar, tu ainda anda de perna de pau?
Então, eu E caí. se garante. Eu tive uma queda, eu tava aprendendo, eu tenho um nome que se chama, que eu fiquei em pé aqui na minha amiga tem 1,70 m e eu tomei uma queda. Mas Não chorei, mas não. eram brincando A gente ou tava era no set treinando. treinando? Ah, E aí eu na hora ri, me acabei de rir, sei que lá. Só que eu fazia trapézio, subia, descia tecido, mas aí alguma coisa aconteceu que eu comecei a gerar um pouco de medo de altura. E aí o fogo eu tive que interromper por uma questão de saúde. Porque a gente usava querosene na época. As nossas mucosas absorvem muito e o querosene ele é extremamente tóxico. Eu tinha que fazer uma escolha para minha saúde, mas né? ainda hoje é assim? Aí Será? tem um outro nome, Produto? outro produto, mas é tudo tóxico, né? Mas Que eu você vi deixa na boca, né? para poder cuspir. Como é isso? Tipo assim, porque você cospe, mas não tem esse risco do fogo. Você começa no chuveiro, você bota água e você vai. Aí vai. Como se fosse aqueles spray, assim, você tenta fazer com que essa embocadura saiam pequenas partículas. E ele não volta. Ele não volta. Nesse período eu engoli fogo também. Aprendi a engolir fogo. Eu vivia com essa parte daqui e essa daqui, as extremidades queimadas, porque na hora de passar a tocha, você não pode ficar na dúvida, você tem que botar a tocha e puxar. Porque se você fica na dúvida, o espaço que você tem, esse espaço da dúvida aqui, é onde tem o fogo e te queima. Só que se você toca, encosta e puxa, não queima. Toca? Não entendi. Você tem que. Quando você for fazer a tocha, você pega a tocha. Eu quero aprender como se eu fosse fazer, né? Depois. Não façam isso em casa. Crianças e adultos não façam isso em casa. Porque, na verdade, eu tinha o suporte eu tava com o suporte do Francisco, com o pessoal do Carlos Mamulengo. É uma coisa perigosa, né? É. Eu hoje, por exemplo, tenho um respeito pelo fogo muito grande. Muito grande mesmo. Esse respeito. Eu vejo o fogo como uma entidade, assim, muito poderosa, porque tem que se ter cuidado, né? Meu filho, eu já fiquei um mês no hospital internado por causa de fogo. Tem que ter cuidado. E aí chegou um tempo que eu dançava com o fogo, fazia pirofagia. Mas então, mas aí tu te queimava, que tu falou que ficava Mas quando eu queimada. treinava, queimava às vezes, porque... Até tu entender e aprender. Queimava um pouco, né? Ficava um negocinho assim, escurinho, né? Mas aí também foi uma fase, né? As fases da vida, já fui skatista. Tu ainda faria assim, se te desse? Ou é uma coisa que você aprende e aprendeu, ou teria que treinar novamente? Não, a pirofagia, as tochas, elas você treina a dança, né? Então eu tenho um pouco aí do movimento, porque o corpo, ele guarda memórias, né? Por mais que você ache que não, o corpo tem essas memórias, assim. E aí eu sei dançar com as tochas, né? A pirofagia, a dança e tal, mas eu não arrisco mais a passar no corpo, nem cuspir, não. Nossa. Tá bom, já deu. Já deu, né? Mas é bonito, né? Já deu. É muito bonito. Lindo. Mas aí você volta, então, pra Recife? Pra Recife. E aí tu falou que começa a fazer testes. Como que é isso? Eu comecei a fazer testes com o filme Baixio das Bestas. Eu tava com 21 anos, do Cláudio Assis. Eu nem sabia quem era Cláudio. Aquela coisa, fiquei meio assustada, né? Mas eu fiz o testes por bastante tempo do Baixio. Foi o meu primeiro contato com o cinema. Então, era um contato também com um projeto muito visceral, né? Muito forte. E a nossa preparadora de cena era a Marcela Cardoso. Também. E a Zezita. Você teve a Marcélia, a Zezita. Teve. A Marcela foi, eu lembro da gente... Ela preparava ali as cenas. Eu não fui selecionada. Foi quando eu conheci o Valtinho Carvalho. Primeira vez que eu vi, né? Aí fiz testes... E tudo em Recife mesmo? Em Recife. Aí, interessante. Nesse contato com o Teatro Oficina, fui para a cidade, fiquei apaixonada pelo moço do Teatro Oficina, fui atrás do moço do Teatro Oficina lá em Quixeramobim, não sei o que lá, sei o que lá, sei o que lá, me apaixonei, né? Tu foi atrás? Aí Tu foi em outra cidade atrás? Não, fui... Tu foi pra outra cidade atrás de macho, Kika, pelo amor de Deus. Mas eu tava em Juazeiro do Norte e era 2 horas para chegar. Ô, mulher, mas ele que tinha que... Não, tu mas que tava apaixonada, né? O Teatro Oficina, ele tava com Os Sertões. Era um espetáculo, Os Sertões.
E aí, Quixeramobim é a cidade do Antônio Conselheiro. E eu fui assistir os Sertões em Quixeramobim e eu fui assistir os Sertões em Canudos. Nossa, Era que atrás dele, mas ao legal. mesmo tempo atrás do teatro, né? Eu também não sou doida, não. Tanto Menos que mal. eu, apaixonada por ele, comprei uma passagem de ida e volta para passar um mês viajando 15 dias em São Paulo, 15 em Recife, criança, né? Fazendo isso. E aí, tanto que eu não fui somente atrás dele em São Paulo, eu vim para conhecer a cena de São Paulo, a cena do Rio de Janeiro. Eu já tinha feito testes para Olhos Azuis, estava fazendo testes para cinema, e eu falei, bem, eu vou então mandar o meu material para os produtores de elenco. Quando eu saio de Recife, antes de sair de Recife, eu fiz essa lista. E aí eu mando o meu material para a Rosa Fernandes. E a Rosa Fernandes diz assim, cara, eu tô com a sua foto e seu telefone, eu já ia entrar em contato com você para lhe chamar para os Sonhos Roubados, o teste para os Sonhos Roubados. Eu falei, olha, eu vou chegar em Ela fevereiro. te conheceu de onde antes? Porque os produtores de elenco, eles ficam falando entre si. Entendi. Por isso que ela já ia te chamar pra alguma coisa. Eles ficam Que falando legal. entre si. Eu tinha vindo ao Rio em 2007, rapidamente, brevemente, para fazer os testes dos Olhos Azuis. Um filme do José Joffre, bem interessante também. E aí ela tinha visto, sabia de meu nome e já estava com o meu material para entrar em contato comigo para o teste dos Sonhos Roubados. Ela falou, vai chegar quando em São Paulo? Eu disse, vou chegar dia 27. Ela, dia 28, eu quero você no Rio. Aí eu cheguei em São Paulo, boy, ele não quer falar contigo alguma coisa. Não vai falar nada agora, tu não vai falar nada não, porque amanhã eu tenho um teste. Porque eu já sabia que não tinha mais a relação, não tinha, era tipo, gente, era um amor né? Mas aquele amor, aquele fogo, daquela apaixonite também moveu, né, de uma certa forma, esse movimento de querer conhecer o Rio de Janeiro e São Paulo, assim, os grupos, a cena, né, Mas foi coincidência, então? Tu já tava com a data marcada pra São Paulo e o teste já tava ali juntinho. Nossa, que coisa incrível. Porque o Webjet fez Uau. uma ida e volta o Webjet fez uma ida e volta por R$350. Era Era muito barato o avião. Webjet. Era muito barato. E eu peguei essa promoção. Eu falei, mas ida e volta 350, vamos, né? Nossa, que barato, meu Deus. E aí bem, né, tem uns amigos, tinha pessoas que eu conheci em São Paulo, tem pessoas que eu conheci, amigos de amigos de amigos. E eu queria entender a cena teatral também, porque eu já tinha experimentado ali o Teatro Oficina. Aquilo dali foi outra grande aula na minha vida, assim, ver os Sertões, aquela encenação, os excelsos, aqueles atores, aquela forma de atuar, né? Por mais que eu ficasse com medo de ficar nua, eu não fiquei nua, né? Porque tinha essa coisa de eu ficar nua. Isso? Kika Farias, aí tu vai fazer Sonhos Roubados. Eu queria muito saber disso. Não, o Teatro Oficina tinha essa coisa da nudez muito. Aí depois depois dessa experiência, do Teatro Oficina, eu venho pra cá. Mas tu teve a experiência da nudez no teatro? Não, no Teatro Oficina, não, tira não, tá tão bonzinho aqui. Eu tenho muita vergonha dessas coisas, assim. Mas eu admirava, assim, a forma como a liberdade realmente da nudez. Eu acho lindas assim. cenas com nudez. E tem toda uma encenação. Eu acho que ali também... era uma criança, né, uma família, mas a gente vem de uma família nordestina muito tradicional, rigorosa, né, muito pudor. A própria nudez é um grande pudor. Sim. Então, assim, viver o Teatro Oficina foi... Nossa, o que é isso? Sabe? Que espetáculo é esse, assim, né? Que forma de encenar tão diferente, assim. E aí, com essa paixão de querer conhecer grupos de teatro Armazém, né, o Teatro de Anônimo, São Paulo tinha o Teatro Oficina, que eu queria ver, eu queria conhecer as coisas que eu estava vendo, pesquisando de longe, eu queria ver de perto, né? Então, foi o que me moveu. E nessa coisa, houve essa coincidência com a Rosa Fernandes, e eu fiquei. Era uma viagem que ia durar um mês, e tá até hoje.
Então foi assim que tu veio parar aqui. Essa era só um mês a viagem. Só tinha um mês e eu fui Quando ficando. foi? 2008? 2008. Olha, eu lembro, memória boa, hein? Eu fui assistir o filme, lembrei. Foi 2008. Eu fui ficando. Mas fui o ficando. filme ele foi gravado e lançado no mesmo ano? Porque A gente passou muito tempo fazendo testes. Eu fiz testes para Jéssica, a gente ficava fazendo esses vários testes, testando com várias pessoas, várias, Nossa. muitas meninas. E aí a Camila Amado preparando, também uma outra pessoa do teatro, do cinema, uma senhorinha na época, ela já fez a passagem para o mundo espiritual, mas também foi ela que me ensinou muita coisa sobre ler o texto, sobre estudar uma personagem, né? E aí eu fui fazendo teste. O filme parou para mudar o roteiro, umas coisas ou outras. Eu falei, não vou voltar para Pernambuco não, já estou aqui, vamos lá, né? E aí fiquei na cidade, fui trabalhando, retomando meu trabalho com a narrativa de histórias que havia nascido em Juazeiro do Norte. E fui... Mas então, tu veio fazer o teste, tu já teve essa resposta que tinha passado. Não, demorou 6 meses, sei lá quantos, muitos Meu meses. Deus, tu fez vários testes. Fiz vários testes. E aí demorou, depois disso, meses. Muito tempo. Eu não tenho exatamente... Se eu chego aqui em meados de fevereiro, a gente filmou em novembro, eu acho. Ou foi outubro ou foi novembro. Nossa. E aí como é que fica E aí nesse momento? Mas teve o tempo da preparação, que também foi longo. Um tempo da preparação com um elenco, preparação que aí já foi o Ricardo e o Rogério Blá preparando cena por cena, preparando o tom da cena, deixando a gente essa união do elenco, né? Preparando cada detalhe, decupando, assim, eu tenho um roteiro até hoje, tudo anotado, tudo decupado, de cena por cena, para a gente chegar no set preparada. E aí, quando eu chego no set, quem eu encontro? O Valtinho Carvalho, que foi o da Febre do Ratão do... Ai, como é o nome do filme? Fugiu o nome do filme do Cláudio, que eu fiz o teste, que eu falei. É Febre do Rato. Febre do Rato, não. Ai, como que é? Alguém pesquisa os filmes, por favor? Não, é Febre do Rato, eu acho que foi o... A Baixio Nanda das tá Bestas. Baixio das Bestas. Que eu fiz o teste lá atrás com o Cláudio Assis. Quem fazia a fotografia era o Valtinho Carvalho. E aí, quando eu chego nos Sonhos Roubados, Valtinho Carvalho. Que é outro também, assim, que eu só tenho a tirar o chapéu, assim, que foi meu professor. Foi ali meu professor, porque eu não sabia para que lado estava a câmera. Tu chegou assim? Eu não sei, porque o sistema nervoso, né, filha? Vai pro beleléu, assim, não sabia nem quem eu era. Tu tava com quantos anos? 24? Eu fiz 24 anos. Nesse período eu tinha 23 e 24. Então, quando tu gravou, tu tinha 24? 24 anos. Como é que foi isso? Assim, esse mundo, estar no cinema, e também tem cena, né, de nudez. Como que foi ter essa experiência, já que você falou que não tinha esse lugar confortável? Realmente é uma cena que é nudez mesmo ali? Tem alguma maquiagem, tem alguma coisa? Aí eu tenho muita curiosidade. Quero muito dia fazer uma cena, assim. Como a gente teve a preparação do Ricardo e do Rogério Blá, e não somente isso, quando a gente estuda o Diário das Meninas, Meninas da Esquina, que é da Eliana Trindade, a gente adentra no universo dessas meninas. Nesse universo dessas meninas, não se tem pudor na hora de fazer um sexo. Não caberia a timidez ali naquele instante. E é a forma delas existirem, o corpo delas, é o filme inteiro, né? Fala da história, da relação do corpo delas com o mundo, com o mundo em que vivem, né? Nessa complexidade toda, de muitas faltas, falta de família, falta de afeto, falta de uma estrutura. Então, foi a Sabrina que justificou
que me deu segurança para que essa cena acontecesse. Eu tinha que deixar de lado o meu pudor, a minha vergonha, o meu auto-julgamento. Porque a gente, né? Né, eu coloquei tudo aquilo de lado para dar vida e corpo a ela. Então é por ela que eu faço. É em representação a essa Sabrina, que são várias Sabrinas que existem por aí. E eu tava naquele momento nas mãos do melhor diretor de fotografia do Brasil. A Sandra Werneck, e na hora dessa cena, que é uma cena no motel, a Sabrina tá em êxtase. Ela tá simplesmente com o cara que ela mais estava querendo ficar. Ela tava com um bandido, mais bandido ali do bairro. Apaixonada, um boy gato, sabe? Que ia dar pra ela a família que ela não teve. Que ela, sabe, ela tava se achando muito gata ali, muito, sabe? Era um homem que ela queria, né? Tanto que ela tá fumando maconha lá na piscina de Ramos, aquele Wesley me beijando tudo, assim. Sim. Era um homem que ela tava querendo construir, a família que ela não teve. Ela tá... Então eu tinha que me doar a esse momento, dessa forma. E com essa fotografia delicada que o Valtinho colocou, né, nessa nudez, assim. É uma nudez poética, uma nudez não é gratuita. Então, a gente na nossa ofício, a gente faz esses, né, cede esses momentos para a personagem, né? É um filme muito bonito, né? E forte também. É um filme... Nossa, ele é muito... Esse filme, ele me... Aquele filme que você depois vai fazer outras coisas, lavar uma louça no dia... E a semana inteira você fica lembrando de cenas. Fica uma semana toda se lembrando, né, das coisas. Até hoje, assim, vem a cena, uma cena específica, um diálogo específico. Vem a cena na minha cabeça quando ela tá ali, vai contar que tá grávida. E enquanto mulher e jovem também, você se enxerga naquele lugar, né? Já fiquei apaixonada desse jeito por uma pessoa, que ainda bem que não foi pra frente, porque eu não ia ter futuro. E você torce também para que todas ali tenham um final, né? Digno para elas. Então é muito... Nossa, é muito forte quando você também pensa que é baseado em fatos reais. Nossa, acho que torna essa obra muito mais... densa, assim, tipo... No diário são 6 meninas. O filme compacta para 3. Só voltando à história da cena da nudez, ela preparou todo o set e ela... Foi um set reduzido. Ah, então não fica todo mundo ali... Não. Olha e hoje em dia está se tendo cada vez mais esse cuidado, esse tipo de preparador para isso. Interessante. Só ficou no set quem precisava ficar e deixou. E como eu e o Guilherme, a gente é muito parceiro de cena, assim, a gente ensaiou aquilo, sabe? A gente ensaiou o movimento daquilo, né? Da coisa para acontecer, assim. E aí, nesse processo do filme, ele é muito curioso, porque o filme ele estreia em 2010. A gente vai para circuito nacional, vai para festivais internacionais. A gente recebeu o prêmio de melhores atrizes em Biarritz, que eu fui representar o filme na França. Nossa, teve o prêmio que a gente ganhou também no Festival de Cinema do Rio. E é um filme que, né, até então a gente olha e diz, tá ali, né, faz parte do acervo do cinema nacional. E eu tenho recebido, ao longo desses últimos anos, uma enxurrada de mensagens. Tem uma delas uma mensagem com a pessoa, ela não me dá nem um oi. Ela fala assim, é 2023, o Jason completou, o Jason vai completar 15 anos. Porque eu digo no filme quando eu tô grávida assim, né? Eu, a Sabrina... E tá no aniversário. A Sabrina tá no aniversário, em 2023 o Jason vai ter 15 anos. E eu recebo, as pessoas me cobram. Cadê seu filho? Cadê... É muito bom isso de você fazer os cálculos, porque eu tava assistindo e falei, ele já tem 17. É muito louco. E assim, ao longo desse tempo, porque o que acontece? O público, ele, por si só, tá fazendo a divulgação do filme. Naturalmente. Tu pensa, um filme de 2008 que tá rodando na internet agora e eu conheci através de cortes no Instagram. As pessoas estão fazendo
por conta própria, a divulgação do filme. Eu fiquei por umas 2 semanas recebendo um monte de mensagem. Eu disse, meu Deus, o que é que está acontecendo? Aí uma das pessoas me falou, olha, é porque está viralizando no app vizinho. Eu disse, o que é app vizinho? Foi no TikTok? É o TikTok. Aí quando eu fui lá, eu fui ver, tinham cenas que tinham 30 mil visualizações e curtidas. Cara, Falei, gente, o público tá... Resgata, igual meme, assim. Tem coisas que de novelas de 2000 que viraliza agora, viram meme agora. E cenas de filmes, né? E não é exclusivo de Sonhos Roubados. Tem um monte de filme que a galera não conhecia, que a gente tá vendo agora, assim, cortes. Olha, muito interessante o quanto que o TikTok tá servindo por alguma coisa nesse sentido, porque assim, eu não sou usuária do TikTok, que às vezes tem O tanta Instagram porcaria, também, né? Aí no Instagram também tem tanta porcaria, Os né? Reels. Mas assim, é tão bom ver o povo brasileiro se interessando pelo cinema brasileiro, né? Então, assim, e muitas das mensagens que eu recebi, nenhuma delas foram negativas e nenhuma delas foi preconceituosas ou desrespeitosa. Isso é muito gratificante, porque todas falavam da dor da personagem. Teve muitas que eu recebi de meninas que falaram, eu me identifico com essa personagem. Nossa. Então, assim, é muito gratificante saber que o filme ele continua vivo, muito vivo, que as pessoas se importam com essa história, que as pessoas falam dela, que as pessoas estão consumindo cinema nacional. E a gente falando de Sonhos Roubados, o teste que tu fez, tem algum desafio que nessa tua transição, nessa vinda para o Rio, fazer esse teste enquanto uma atriz que tá vindo do Nordeste, ou foi uma transição tranquila? Nunca é tranquilo para quem vem do Nordeste, né? Nunca é tão simples assim. E a gente sabe do tamanho do... Imagina, a gente está falando de 2008. Se a gente ainda vê um certo preconceito ainda hoje, lá atrás era muito maior. E hoje ainda hoje a gente tem voz, né? A gente já tá falando e com muitas produções, o Nordeste tá hypado, né? Tá no topo agora. As pessoas querem falar sobre isso. 2008 devia ser completamente diferente. Como que foi esse cenário? E para uma menina de 24 anos, eu era também muito ingênua nesse sentido, né? Assim, não que eu ainda não seja, mas eu era muito mais, assim. Então, muito cobrada com aquele clássico com relação ao sotaque. Teve momentos que eu fiz um teste que as pessoas foram muito arrogantes, assim, comigo mesmo, assim, sabe? Só que é muito gratificante também ver hoje, por exemplo, essa representatividade, os nordestinos dando de conta, sabe? E a gente olhar e dizer assim, ver essas pessoas nesses lugares nos fortalece muito. É um processo de representatividade, né? Assim, mas com todos os trancos e barrancos a gente segue firme, né? Então é um grande aprendizado, principalmente nessa coisa da sobrevivência com a arte, com a continuidade da formação, essa coisa de casa, comida, roupa lavada, de ter que estruturar um espaço, de ter que trabalhar, de ter que mover todos esses pauzinhos para continuar, né? Então, não foi fácil, não é tão simples ainda, mas a gente está mais madura com relação à caminhada, assim. Eu autoproduzo os meus projetos, escrevo edital, faço formação para poder entender como se escreve um edital, estou na faculdade e circulo aqui, faço isso, a gente vai caminhando para poder segurar o nossa... Eu lembro lá na mostra que a Rosa Fernandes até mencionou, né, você como exemplo de ter chegado e ela precisou fazer um trabalho contigo em relação ao sotaque. No caso que a gente estava nos Sonhos Roubados, de uma certa forma, essa menina, eles não pediram para eu tirar o sotaque. Não pediram. Mas eles queriam mesclar esse Nordeste que já estava há mais tempo no território da favela. Ou seja, ter umas gírias, e contextualizar ele mais para esse lugar da favela, do morro, da periferia do Rio de Janeiro. E aí, nesse momento, eles me inserem, né, para fazer uma oficina no Nós do Morro.
E foi lá no Nós do Morro também que eu tive essa oportunidade, não somente de fazer as oficinas, e de trocar com a galera, de conviver lá Ficou também. quanto tempo no processo? Olha, tu acredita que eu não lembro? Mas foi muito bom, porque lá também eu fui pro baile funk pela primeira vez, botei um short, botei um Menina, salto nunca alto. fui. Tu já voltou depois ou só foi no processo? Só fui nenhum. Foi nenhum. Só no processo, então. Fui. Eu não falei pro meu pai e pra minha mãe, eu falei, eu não vou falar pra ninguém que eu vou pra lá, não. Você já falou? Depois Eles já eu falei, sabem, né? depois. Ah, pensei que eu descobri aqui. Depois eu falei, eu botei um shortinho bem curto, botei um salto alto, botei um... Bora Pro laboratório. Bora pra Né? lá, mas foi um pouco assustador, assim, ao mesmo tempo que eu vi, Nossa, é um baita pra laboratório mim pro trabalho que você estava fazendo. pra mim que eu sou da Praia do Janga, lá em Recife, né? Eu nunca tinha tido contato com armas, por Mas exemplo. você foi com um pessoal Do Nós do protegida, Morro. tranquila Fui. ali? Você tem Perfeito. que ir protegida, no sentido de que eu tava com a Com as galera pessoas que você conhece. Que é do de Nós lá. do Morro, porque é importante, né, ter esse cuidado. Mas foi uma experiência muito interessante. Eu adoro. Esses laboratórios, assim, viver. Ai, vamos, Kika. Eu adoro descer até bailezinho. o som. Nunca Eu quero ir fui. num baile charme. Um baile charme eu nunca fui lá em Eu não conheço Madureira. nenhum baile, nada. Mas o baile charme é toda uma dança de rua foi, coletiva. Já foi nos bailes? A cara do Dante, que já conhece os bailes do Deu um Rio. sorrisão ali. Carioca, né? É, E tu, Amanda? Também, baile charme é mais tranquilo. baile charme. Eu acho bonito. É mais love, assim. É, Baile charme. no caso... Daniel. Não, Nunca, baile claro funk que eu nem nunca charme. fui. Nem baile, nem charme, nem funk. Ah, tenho vontade de conhecer. Nunca Acho que é uma pisei em experiência nenhum. interessante. Óbvio que tem que se ter muito cuidado, Sim, né? Assim, sim. porque é o Mas território... para um artista, assim, eu falo, deve ser um mundo, né? De você entrar e a tua mente para muitos lugares de que, nossa, olha essa história, o que acontece aqui nesse lugar. Porque é uma realidade, às vezes, muito diferente da nossa, né? E aí você... É uma viagem, assim. Mas, Eu tive- mas tem que ter cuidado. Todo laboratório a gente tem que ter, também, como tu artista, a gente também tem que ter, né? Lógico que eu estava muito bem protegida, eu estava com o pessoal do Nós no Morro. A gente, como um laboratório, a gente também tem que ter esse consenso e essa noção de onde que estou, né? Sim. Nós do Morro é outro grupo que eu tenho muita vontade de conhecer. Eles sempre têm alguma coisa, apresentação por lá, né? Breve irei. E essa tua chegada, então, porque aí tu vem e faz o teste, como que foi essa adaptação ao Rio em si? Porque você fala que não é tranquila essa chegada, né? E aí, muito nova, acontecendo muita coisa, mas que tu considera, tem alguma situação que tu considera como um dos maiores desafios dessa chegada? Saudade. Eu acho que a saudade, ela é o maior desafio sempre, assim. Eu não tenho nenhuma história que foi, assim, complexa. Eu fiz a Escola de Teatro Martins Pena. Pronto, essa é uma história, né, também. Eu fiz a Martins Pena. E a Martins Pena é uma escola de teatro que dura 2 anos e meio. E eu tinha acabado de fazer o filme, né? Eu demorei 7 anos para me formar. Quase fui jubilada. Eita! Porque eu tive que parar durante o processo, porque Tu podia voltar no... eu abri uns documentos, né, no processo na FATEC para poder retornar à minha matrícula, porque a Escola de Teatro Martins Pena é uma escola de grande referência de teatro que a gente tem. É uma escola de mais de 100 anos. Sim. Com grandes profissionais. Você tem aula de canto, você tem aula de música, você tem aula de interpretação, você tem aula de história. Sabe, ela é completa também nesse sentido e totalmente gratuita. Eu morava no centro e era do lado da minha casa. É perto dali. Só que é isso também, assim, quando você tem 24 anos, você tem que se sustentar, casa, comida, roupa lavada e ter que estudar, ficou complicado ali para poder segurar aquela onda da formação. Porque às vezes que eu estava na formação, estava fazendo não sei o que lá, que tinha que viajar para se apresentar, que tinha que fazer teste, que tinha que ir para não sei onde, porque assim, tem que ir para São Félix do Araguaia filmar, você não consegue dar de conta. E eu não queria também fazer escola de qualquer jeito. Então eu preferi, algumas vezes, eu abri o semestre, no meio do semestre tinha que fechar porque não dava conta. Mas aí eu retornei e me formei e acho que é bom essa coisa da gente abrir uma porta, né, fechar um ciclo, assim,
fechar este ciclo. E a Martins Pena é uma escola que, se você pergunta para muitos artistas na cidade, assim, é a mãe e o pai, Não assim. tem que não conheça, né? Não tem que não Todo conheça. mundo, quase todo mundo já passou por lá, assim, um cadinho, assim. É bem uma escola que também passa por situações precárias. Ela está sobrevivendo, sempre, né? Sobrevivendo. Ao longo da história. Como que a cultura nordestina, de alguma maneira, ela ainda se apresenta nos teus trabalhos hoje em dia? É porque tem uma coisa, nós, enquanto artistas nordestinos, sempre tá presente na gente, né? Mas tu tem esse pensamento de projetos que envolve... Eu pergunto isso principalmente porque nós estamos em um momento em que a produção, né, do cinema nordestino, as séries, tá assim, fervendo o streaming. E tem muita coisa, a gente não consegue nem acompanhar nesse momento, tá? Tá difícil acompanhar tudo. Sim. Mas como que você traz isso pro teu trabalho? A cultura popular, para mim, que eu me interesso, é de ver o povo brincando, ver essa espontaneidade, essa alegria de ver um senhorzinho de 90 anos naquele trupé. Gente! E aí, ali, eles são coletivo. Ali eles são coletivos, são comunidade. São um grupo, né? Isso fortalece a união entre si das pessoas, assim. Isso vai para o meu trabalho naturalmente. Né? Esse meu olhar de ver essa beleza dele brincar, de ver essa alegria coletiva acontecendo, de você ver um senhorzinho de 90 ali fazendo os trupé, que se eu fizer, eu não levanto. Eu não levanto, porque... E ver uma criança... Então, esse lugar da cultura popular me interessa muito, muito ver o povo brincando. Me interessa a música do povo, a dança, a forma como o povo dança, a forma como o povo canta, como esse caldeirão da cultura popular brasileira me interessa muito. E, naturalmente, isso vai, né, para o nosso corpo. Teve uma vez dessas que minha avó, quando ela era viva, vó, tava lá no interior, vó. Eu vi pela primeira vez cavalo marinho. Ela, você viu cavalo marinho? Ela disse, eu disse, eu vi. Ela, o meu pai tinha um cavalo marinho. Seu Alfredo e a dona Mocinha, que é o pai e a mãe da minha avó, tinha cavalo marinho. E aí, quando eu parei e dei de conta, eu falei, eu tô buscando aquilo que já tá no meu DNA e eu não sabia. Intuitivamente... A minha intuição estava me levando para um lugar que é a minha história, que é de onde eu venho. Então, assim, a cultura popular não é somente a estética, não é somente, que bonito o senhorzinho dançando, que legal, olha que trupé diferente, vou copiar. Não vou copiar o trupé dele, eu não vou copiar a forma como a mestra canta coco. Eu vou descobrir ali onde que tem essa brincadeira dentro de mim. Então, esse lugar de ser artista, de ser artista de teatro e também do audiovisual, esse lugar de ter esse olhar, né, sensível ao ser humano, dessa alquimia toda, né, que a gente está contando histórias o tempo todo. Né? Então, tudo a gente está com esse olhar de poético, de investigar, de observar, mas sem querer romantizar, porque quando a gente vê uma cena, não tem como romantizar. Não tem como romantizar que eu fui para um baile funk e tinha armas nesse baile. Não é nada romântico, sabe? Ou ver uma cena difícil, como, né, a gente vê, né, nos Sonhos Roubados, e olhar para uma menina na rua e ver que aquela menina é a Sabrina. Não é romântico, mas ali, quanto artista, qual é o meu dever? É representar, ser fiel, né? Com muito respeito, mas representar esses personagens, assim. Então,
Eu acho que a gente vem ganhando voz, sabe, quanto ator e atriz nordestina, do nosso jeito de falar, das nossas histórias. A gente tem conseguido esses espaços que é nosso também, sabe? Que o Brasil, ele não só tá aqui no Rio e São Paulo. O Brasil, ele é diverso nesse sentido. E é muito gratificante, né? Gratificante, tudo gratificante. É ver a gente indo para esses espaços, indo para essas histórias. Tava vendo que esses dias, assim, né, estudando um pouco, Pernambuco, por exemplo, teve um ciclo dentro da história, que era o ciclo do cinema, que foi em 1920. Sabe, o cinema pernambucano, ele é mais antigo do que a gente imagina nesse sentido, porque teve um ciclo de produções que aconteceram também. A gente está vendo agora o Kleber, o Gabriel, a gente está vendo, né, as nossas produções atuais, assim. Mas antes também tiveram outras produções também, Se eu sabe? não me engano, o Kleber fala disso em Retratos Fantasmas, né? Ele traz o cinema. Ele traz os cinemas de Pernambuco, assim, né? Os cinemas de Recife, que essas salas foram fechadas para dar lugar Sim. a igrejas, para dar lugar às lojas. A gente tinha como vários, eu tô super batendo aqui, várias salas de cinemas aqui no Rio de Janeiro, na Cinelândia, né? Até tinham várias salas de cinema em Pernambuco, no interior também tinham várias salas de cinema. E essa efervescência toda, assim, tem os que vieram antes de nós, assim. Sim, sempre. E a gente está falando, então, dessa tua transição de Recife para o Rio, e aí faz bastante testes. Mas, então, tu dá aula, né, atualmente. Também. Professora também. Também, mas também tá nesse cenário do cinema. Eu até te perguntar da tua relação com o teatro atualmente, porque o cinema eu sei que você tá aí ativa, né? A gente vai falar daqui a pouco dos projetos, mas o teatro, tá em que lugar? Você tá em peça? Ou não? Me Não conta. estou com o espetáculo em cartaz no momento, mas eu tenho os meus projetos que eu levo para SESCs, para centros culturais. Recentemente eu tive circulando com o espetáculo A Dona Mocinha no Vai e Vem da Vida, com a Lei Paulo Gustavo. E tenho fomentado o teatro, principalmente com a Dona Mocinha, que é um solo narrativo. Faço alguns trabalhos, vez por outra, com os amigos, mas no momento não tenho feito teatro de forma profissional. Eu fiz O Mundo Grampeado em 2013, agora não estou me recordando nas últimas produções de teatro. Não tenho feito tanto. E no cinema, a gente falou até no início aqui na abertura, né, que está no cinema agora, O Rei da Feira. Como que foi fazer esse trabalho? E conta pra gente. Atualmente a gente tá, né, com essa. Eu tô com O Rei da Feira estreando. O Rei da Feira é uma história com Leandro Hassum. E aí tem um elenco. É um filme de elenco. É um filme em que não se concentra somente na narrativa no Leandro. Ele também. Todo mundo ali conta a história junto, sabe? É uma comédia que se passa na feira. E eu fui convidada para fazer a mãe do bode. Eu sou um fantasma. Eu faço Muito bom. um fantasma que está o tempo todo tentando falar para mandar um recado pro filho, pro bode, mas ela não consegue. Porque vocês vão assistir para poder entender. Daniel, agora em setembro, vamos assistir Vamos. O Rei da Feira, SIC, cinema, não sei se estreou, vai estrear, O Último Azul. Nossa senhora, Tem um monte de filme. filme. Assim, tô falando só de produção nordestina, tá? São muitos filmes. Então, meu Deus, em setembro dá pra ir ao cinema várias vezes. É isso que você tava falando, a gente precisa ir de um incentivo pra classe artística, entendeu? Né? A gente tá Uma lá. lista assim, específica Uma para aquela. lista. Sim. Não estamos falando de meia entrada, é uma coisa mais acessível ainda.
E Mas o próximo filme também que tá vindo é um trabalho belíssimo lá de Águas Belas, na aldeia Funiú. Essa pulseira é de lá. A gente está fazendo um filme que está aí na reta final, também, que se chama Caçada Funiú. E esse é um filme extremamente especial, essa história. É uma história que a Marina, a minha personagem Marina, é casada com um indígena Funiú, né? E vai falar sobre a história de um casamento interétnico, né? E vai se deparar com um conflito religioso. Na aldeia Funiú, eles têm um uricuri. O uricuri é um ritual em que eles ficam 3 meses num lugar específico, na aldeia, tu foi e até lá. que nenhum branco pode entrar. Eu sou considerada branca. Quem não é indígena é branco. Uhum. E é um ritual secreto. Você pode perguntar para as crianças, sim, mas o que é que acontece no uricuri? Elas, não posso dizer, é segredo. E aí esse casal tem uma filha e tá no último ano dela poder fazer o ritual do uricuri. E a crise toda, a história toda se passa, o conflito se passa nesse momento em que a filha precisa fazer o uricuri para ser considerada indígena, ou então ela não vai ser considerada É indígena. tipo um e ela... batismo. É. E aí o conflito do filme fala disso, assim. E ela tem um tempo também. Tem um tempo. Nossa. Tem um tempo esse filme a gente tá na reta final, assim. Já teve exibição. E aí, nesse filme, vai ser falado muito especificamente da cultura Funiú, da religiosidade Funiú. Mas não vai falar do Oricuri, porque não se pode entrar no Oricuri. Vai ficar na imaginação ali do que é. Mas vai falar muito é sobre diretora? essa... Você acredita que tá me fugindo o nome? É o Sérgio... Mas a gente consegue pesquisar. É que tem o Sérgio... É que tem o Sérgio Machado. É Sérgio Lobato, perdão. É porque tem o roteirista, é aquele que fez Noites Alienígenas. É o mesmo roteirista. O Sérgio, se eu não me engano, é Machado. É que os dois são Sérgio, minha gente. Ainda tem que lembrar. O diretor é o Sérgio Lobato. E aí a gente tá... Se eu não estiver passando uma gafe, mas é o Sérgio. A gente tá na reta final. Sérgio Carvalho, né? O que fez Noites Alienígenas. E o Sérgio Lobato. A gente tá na reta final, eu fui convidada para a gente, né, daí a pouco, esses próximos dias aí, a gente vai fazer uma sessão específica para eu poder assistir o filme. Ele já foi exibido lá na aldeia. Eu vi trechos, a aldeia vibrando. Não, mas isso que eu perguntava, tu foi pra aldeia? Fui, fiquei na aldeia, fiquei trabalhando com eles durante uma semana nesse projeto. Como foi essa experiência de estar lá trabalhando com cinema? Foi muito lindo. E pra eles, como que eles recebem? Eles são muito receptivos, né? O povo Funiú é muito receptivo. O Xumayá, que foi o meu par romântico, nós somos casados, a gente tinha uma filha, então ele foi muito aberto, assim, a gente ensaiava juntos, a gente tinha discussões. Ele é um ator e homem indígena? Ele é indígena e está atuando no filme. Muito bem, por sinal. Nossa. Assim, a gente passava a cena e era a cena de discussão do casal. E aí chegava a hora que a gente já não sabia que a gente discutia, não. Eu disse, não, ela não pensa assim, não. Ele, não, ela pensa assim. Eu disse, não, para aí. Mas, poxa, são muito generosos, assim. Foi muito lindo. Porque eu adentrei, né, nessa família de ficção do Xumayá, né, do personagem que ele faz ali, né, e todos são indígenas, e poder conversar sobre a cultura deles, a forma como eles percebem a vida, a religião, como que a gente é um Brasil extremamente diverso, de muitas histórias e culturas, né? Então, quando você tá ali naquele lugar, você percebe que isso aqui não é uma pulseira qualquer, sabe? Quando eu fui comprar esse artesanato, essa arte,
Ela falou que fez esse por uma encomenda de uma mulher que queria que fizesse em homenagem ao Rio São Francisco. Nossa, que lindo. Não é um... É o Rio São Francisco, sabe, que tá comigo, assim. Então, Coisa linda. esse lugar de que não é só um acessório por um acessório, tudo tem uma... A gente estava numa cena de conflito de casal, já estava dando de noite, e aí, de repente, começou a tocar uns tambores, eles começaram a cantarolar, assim. Eu falei, gente... E não era cena, era real aquilo acontecendo. Você faz... Uma experiência, né? Foi. É muito bonito quando a gente tem essa oportunidade, através do cinema, principalmente, de encontrar outras culturas e conviver ali, independente do tempo. Isso é o que me faz ficar, assim, encantada pelo cinema, sabe? Quando tem aquele trabalho que você viaja com o grupo e vai para uma outra região. Nossa, eu acho isso incrível, assim, no meu imaginário, né? Porque cinema- quem tá vivendo aquilo deve ser algo transformador. O cinema tem essas coisas, assim, dessas experiências, né? De você se deslocar. Eu me desloquei para São Félix do Araguaia, assim, 30 horas para o Mato Grosso, mas você conviver com aquela história. O cinema ensina muito também, assim. Então, é uma escola. Cada projeto que você pega. Esse é uma comédia, né? O Rei da Feira é uma comédia. Mas a gente, quanto coletivo ali, a gente entender o tempo do outro, a brincadeira do outro, a gente cria uma família ali também, né? Naquele... E aí vai lá para aldeia Velha, não, Águas Belas, e lá é outra atmosfera, né? Enquanto que a gente está tomando só um cafezinho, quantas histórias a gente não ouve no entremeio. E aí isso completa sobre reflexões sobre a própria vida, né? Esses questionamentos da vida, assim, as profundezas da vida, assim. Coisa linda. E a gente tá indo pro nosso final. Tu viu como passa rápido quando a gente tá sentada aqui? Voou. Não parece assim, que se passou mais de 1 hora. É, Tem uma coisa que eu não perguntei que tu gostaria de falar? Ou um segredo que ninguém sabe? Tô brincando, Kika. De preserva, de preserva. Não, acho que tem esses lugares mesmo, todas essas histórias. Temos muitas histórias. Eu tenho muita história, todos nós temos muitas histórias. E a gente vai caçando elas aqui, mas acho que a gente está contemplando, né, a conversa no decorrer do movimento, assim. Tu ainda vai em casa, visita tua mãe todo ano? Sempre. Eu acho que o maior desafio é estar com essa constância, porque quando a gente percebe Nossa, o sim. tempo, e eu tenho zelado muito por isso, assim, de construir memórias. O tempo está passando na palma da mão. E eu dei de conta que eu não quero somente sobreviver. Eu não quero somente estar aqui no Rio de Janeiro, fazendo os corres só no Rio de Janeiro. E eu não quero só estar trabalhando. Eu quero também estar ao lado do meu pai sempre que eu puder, ao lado da minha mãe e zelando um simples tomar um cafezinho. Eu me dei conta disso há pouco tempo. Há E pouquíssimo fazer tempo. esses pequenos encontros, assim, parcela em 10 vezes, fia. Vai lá, tomar o café, passar uma semana, curtir. A gente está o tempo todo construindo memórias. A gente está o tempo todo nesse movimento, mas a vida não é só trabalho. A gente precisa cuidar do nossos, a gente precisa cuidar do nosso coração, porque quando a gente volta lá, principalmente nós que somos nordestinas, quando a gente volta um cadinho que for, a gente pega mais força e fôlego para a gente poder continuar a nossa caminhada. Mas é lá que a gente se fortalece, somente num abraço, num cheiro, por mais simples que seja o nosso dia a dia lá, mas é nessa beleza da simplicidade, desse estar junto, de como é que tá a vida mesmo aí, que a vida não é somente nessa labuta que a gente fica o tempo todo, sabe? E acho que, para mim, assim, a gente falar desse ator nordestino, atriz nordestina, acho que também esse lugar da gente cuidar dos nossos corações, das nossas memórias, se fortalecer para continuar a caminhada, né? Então, é isso que eu fico pensando, assim.
E que conselho que tu daria a partir disso? Pra quem assiste, pra quem tá assistindo esse episódio. Eu acho que todas as pessoas, independente da área, se é de teatro ou se não é de teatro, eu acho que a gente tem que percorrer um caminho que é o caminho do coração, onde o coração palpita. E as dificuldades, elas vão vir sempre. Poucas as Independente pessoas, da área, né? poucas as pessoas, você conta no dedo, poucas pessoas que estão fazendo a sua caminhada que não tem nenhuma dificuldade. Normalmente essas pessoas, elas têm um suporte de pai e mãe que dão uma estrutura financeira para que ela possa seguir. E mesmo tendo a estrutura de pai e mãe, muitas vezes ela pode também cambalear, Às vezes é o porque mental. cambaleia aqui. É. Às vezes o dinheiro e o suporte não te garante Eu acho esse que lugar. nesse lugar disso que a gente está falando, eu acho que ser ator, ou seja lá qual for a profissão que a gente escolhe na vida, hoje, atualmente, eu tenho zelado muito por isso, assim. Lembra que eu não consegui fazer a entrevista anteriormente, assim, não posso. Eu descobri o que era fadiga mental e física. Você adoeceu, Eu né? falei, onde foi que eu me perdi? Faculdade, casa, comida, roupa lavada, trabalho. E aí eu me dei de conta que eu tenho que continuar batalhando pelos meus trabalhos, mas eu tenho que cuidar do meu corpo, da minha mente, do meu espírito. Seja lá qual for a religião que cada pessoa siga, né? O mais importante é estar cultivando essa espiritualidade, seja lá no catolicismo, no candomblé, onde for. Seja lá onde for também, procurar esse lugar de cuidar da mente, porque a mente, muitas vezes, também é traiçoeira. Sabe? Fica falando as coisinhas assim. E a gente tem que ter muito cuidado para a gente poder conseguir caminhar pela vida de uma forma que seja leve, porque eu acho que todo mundo merece, sabe? Viver bem, viver tranquilo. Só que a vida vai ter esses desafios. Vai ter, sempre tem. A gente está aqui nessa narrativa, nessas histórias. Eu vou ter as minhas histórias, você vai ter as suas, mas no momento que a gente dá umas cambaleadas, a gente conseguir olhar para o lado dos teus amigos, ter a família, poder seguir assim, né? Dizem que é uma comunidade toda que educa uma criança. É uma comunidade toda, digo, dessa comunidade que eu digo, os nossos. É dizer lá com uma amiga de vamos tomar um café? Como é que você tá? Sair da tela, sabe? Se importar de viver a vida. Eu acho que não somente cuidar do lado profissional, mas cuidar e cultivar isso, sabe? É uma das coisas que eu mais tenho pensado. Tive que chegar numa fadiga para chegar nessa conclusão e não esquecer disso, e não esquecer de cuidar de si e cuidar do outro, sabe? Eu acho que é isso. Aprendeu? Tô aprendendo. Tô aprendendo, tô firme na caminhada, assim, cuidando. E o que é pra você ser uma atriz nordestina? Olha, essa é uma pergunta difícil. Um dia desses eu estava fazendo uns estudos, umas leituras da faculdade, e eu descobri há pouco tempo que pessoas da minha cor de pele não tinham acesso à educação. Não tinham acesso à educação. A gente está falando de um tempo, foi há pouco, agora. Então eu acho que, e esse lugar também, né, de o nordestino só serve para os subempregos, né? Colocado à margem. A gente sempre quer, as pessoas sempre querem nos colocar Sim, subalternos. à margem, assim. É muito... Lembrei de uma história. Eu acho que quando eu estreiei o filme, sabe? E tava lá a Marieta Severo, e tava lá o Ângelo Antônio, e tava lá
e tava lá Nelson Xavier. Eu acho que o meu pai olhou assim, onde é que essa pirraia tá enfiada, mano? Muito bom. Sabe? E é sobre isso. Ser atriz nordestina é se enfiar nesses lugares, saca? É chocar o nosso pai, a nossa família. Estreando no tapete vermelho do Odeon, saca? Assim, meu irmão mais velho do lado, assim. Tô aqui, sabe? E aquela loucura toda lá atrás, sabe? De pai. Você é teimosa, né? Pai, me demitir, sabe fazer o quê? Vou fazer teatro e dar esse tempo e estrear um filme. E tá aí, né? Esses dias fazendo o Renascer, encontrei um ator que ele gosta muito dele. Ai, meu Deus, olha eu fugindo os nomes da cabeça. Pode dizer que eu nem sim. E poder... Esse é macio. Agradecida. Fugiu mesmo o nome da cabeça. Ai, como que é o nome dele? A gente pode pesquisar. Ele fez o Adanilo, só que o mais velho. Que ele fazia filme? pisando no... Não, no Renascer. Ah, tá. Que ele fez até o final. Que ele era amigo do Marcos Palmeira, mais velho, assim. Casado com... Ai, meu Deus, qual é o nome Coloca dele? de amigo Marcos Palmeira e Renascer. Vai ver que o último consegue. Poxa, ai, Não é o Danilo? não, Não. é o Adanilo que é o... Que faz o personagem é mais... mais velho. É o... Fugiu. E aí eu lá num camarim, assim. Aí eu falei assim, meu pai gosta muito de você. Posso fazer uma foto? Aí... Jackson Antunes? Ah, o Iveson fez um filme com ele agora. O Iveson. Nossa, que legal, hein? Jackson Antunes. é E meu pai, incrível. quando Nossa. criança, ele tinha conseguido um autógrafo do Jackson Antunes e Olha. deu pra mim, na época que eu era criança, né? Não acredito. E Que aí legal, eu cara. falei isso pro Jackson Antunes. Nossa, que ciclo, hein? Não, é isso que a vida é muito... E aí o Jackson, quando eu era criança, o meu pai me deu um autógrafo seu. E eu morro de vergonha de fazer isso. Morro de vergonha de pedir foto. Morro mesmo, assim. Principalmente que eu tô trabalhando com aqueles profissionais, eu tenho que ter uma certa postura. Sim. Porque é muita gente, muito assédio, né? Eu posso fazer uma foto? Aí ele, faz um vídeo aí. Eu vou falar com ele. Ai, meu Deus, vai matar um véi! Aí a gente fez um vídeo, eu mandei pro meu pai, assim. E aí é isso, sabe, assim, dessa coisa da teimosia e das dificuldades, é saber que com todos os trancos e barrancos, o meu coração diz que eu tô no caminho certo, assim. E como professora, poder também conduzir isso para os meus alunos, de começar no Sesc Santa Amaro. E hoje, né, já dei aula no Sesc de Barra Mansa, já dei aula no Sesc de São João de Meriti, agora eu estou em Ramos. E de hoje poder dizer para eles, olha, eu aprendi a fazer teatro, eu comecei a fazer teatro no Sesc. E eu estou muito grata ao universo de poder estar aqui, sendo agora a professora de vocês, sabe? E de poder fomentar sempre nas pessoas o desejo de continuar, de estudar, de jogar junto, da gente entender, experimentar o teatro. Então, Que história linda! é um cadinho assim. Nossa, que coisa mais bonita. E... Então é isso, a gente tá indo pro final. Sim. Temos aqueles momentinhos finais de perguntas. Tu não comeu nada, né? Deve estar Depois cheia. eu belisco, eu tô nervosa. Você vai levar, não consegue, Kika, tu não consegue comer e falar e pensar ao mesmo Não, tô comer, a comida sai pela... Não vai dar. Deixa a comida aí, daí a pouco a gente pega. Ah, muito boa. Mas tu não tá mais nervosa, né? A gente já tá no final. Né? Não, é que dá um sorriso na barriga. Dá. Ó, Mas eu comi aquele bolinho
Da moça, como é o nome da moça? Nossa, a Sandra, A Sandra. da Quero Bem, Sandra Olha, Calassa. a Sandra fez um bolinho, gente, de milho. Embaixo tem assim, tipo, ali, peraí. Gente, a Sandra, como que é o sobrenome dela? Calaça. A Sandra Calasta faz uns bolinhos assim. A gente comeu um bolinho aqui, assim, de milho, sabe? E aí o bolinho, assim, embaixo, tem como se fosse um doce de goiabada, assim, derretido, com um cafezinho. Nossa. Muito agradecida pelo seu bolinho, viu? Eu faço uns bolos, fica tão ruim, mulher. E assim, Eu nem tento. quando você se esbarra com um bolo, de verdade, assim, sabe? Acabou, gente? Comemos tudo? Eita! Quem que será que vai matar? Vamos tirar no pedra, papel, tesoura, tá bom? Quem será que vai morrer por isso? Não, vamos no pedra, papel, tesoura no final, tá bom? Eu já comi todas, eu já comi todas a minha cota de hoje. Eu Mas passo a vez pra A vocês. gente atrasou começar a gravar. Ih, batendo cansaço aqui. A gente atrasou um pouquinho porque ficamos na mesa comendo seu bolo, Sandra. Aí a gente ficou tomando um cafezinho comendo. muito Nossa bom. Senhora. E vamos então para o momento Nordeste Flix. Ai, meu Deus do céu. Ai, Eu Jesus adoro esse amado. momento. Esse primeiro momento é muito fácil. É só você indicar um filme nordestino, né? Diretor, produtor, tem um ator, uma atriz. Esse é muito simples. Você vai indicar um filme pra gente assistir, falar onde que a gente consegue assistir e por que você tá escolhendo. Filme. Pode ser. Já foi indicado? Essa é boa. A atuação, a delicadeza, né, da atuação, da Sim. história, assim, da paixão dela pela arte, pela dança. Mas já foi indicado. Já foi indicada. Deixa eu caçar aqui na Gente, eu acho que eu adoro cortar, assim, as pessoas que falam assim, vai ser esse. Não, já foi. Próximo. Nordestino. É. Mas não se prende que, foi gravado lá. Tem que ter um nordestino ali envolvido. Ou diretor, ou produtor, ou roteirista. Ou tem uma atriz, sei lá. Peraí, gente. Tempo. A gente ajuda. Ai, é porque eu venho assistindo alguns, né? Que toca o coração, assim, que seja profundo. Sem pressão, sem pressão. É difícil lembrar mesmo. Na memória tá uma loucura a memória, né? Não, mas eu vou te ajudar. Algum que tu tenha assistido nesse ano? Assistiu algum nesse ano? Então, eu tô atualizando, um deles que eu assisti foi Pacarrete, mas... Ou algum que tu viu, que é do Ceará, de Fortaleza... Não, Recife, desculpa. Recife, algum regional, algo que tu assistiu quando era criança. Pode ser. Eu gostei muito do documentário ficcional do Kleber, do cinema. Eu achei muito... Mas qual? É o Retrato aos Fantasmas. Isso, já foi também. indicado. Eu gostei muito que ele traz uma memória tão interessante que a gente a gente não pode perder as coisas a história. Sim. E nesse sentido, o Kleber, ele é muito precioso, né? Mas eu tenho filmes dele que não foi mencionado ainda aqui. Tem... Se eu não me engano, já foram indicados 28 filmes, gente, por aqui. É bastante coisa, né? Eita, vou Mas calma, botei pressão na Kika. passar no... Deixa eu pegar ali meu celularzinho pra lembrar dos nomes. Pode pegar, a gente não vai fazer essa maldade contigo, não. Deixa eu pegar pra você. Não vou fazer essa maldade com você. Você pode sim lembrar de algum que de repente não foi falado aqui. Tempo. Mas deixa eu ver, assim, de memória mesmo. Opa, tá falando sozinha aqui. Eu assisti um último agora, que é do Léo Laca. Leonardo Laca. É o primeiro filme dele. O Léo ele é preparador de elenco.
Ele trabalha com as produções nordestinas, muito com o Kleber, e também vem fazendo preparações das novelas. O Léo, ele tá com um filme em cartaz agora. Foi o último que eu assisti, então eu vou trazer esse, porque a memória não tá assim, né, tão boa. Qual que é o filme? É Seu Cavalcante. O Seu Cavalcante é um filme do Léo e ele brinca dizendo que é o seu primeiro e último. E o único filme. Porque é um filme que, quando o Léo começou a fazer cinema, ele começou a fazer o registro do avô. Pegou a câmera, abria e fazia os registros do avô. E ele foi registrando o dia a dia, o cotidiano, a rotina, as delicadezas, o jeito que o vô dele se relaciona com as pessoas, se relaciona com o carro, se relaciona com a família. E é uma obra que está muito misturado entre a ficção e a biografia. Sabe assim? Biográfico, ficção, tá? Tem uma textura que se mescla, assim. Como eu venho com a Dona Mocinha nessa pesquisa dos meus ancestrais, da minha bisa, da minha história, quando eu vejo a história do Seu Cavalcante, eu fico pensando muito sobre esse lugar da gente ouvir histórias, ouvir as histórias de nossas famílias, de onde que a gente veio. Esse filme, para mim, ele tem essa delicadeza de mostrar essa história do vô dele. É uma história, tem uma história do vô qualquer, mas esse lugar desse cuidado com relação à história do vô e esse lugar do zelar, né? Os que vieram antes de nós. E onde é que a gente consegue assistir? Tá em cartaz agora. No cinema? No cinema. Olha. Eu fui na pré-estreia. Tá vendo, gente? São... Que bom! Muitos filmes pra gente ver. Nossa. É o Seu Cavalcante. É muito Qual interessante. cinema aqui do Rio? Eu vou ver agora. Cavalcante filme. Ele tá em circulação, tá em vários lugares do país, assim. Ele estreou agorinha mesmo. Tá em Pernambuco. Eu acho que mais fácil de poder encontrar sobre esse filme é entrar no Instagram do Leonardo Laca. Acho que ele tá como Leonardo Laca. Deixou aí no Instagram dele para poder... E é muito interessante também acompanhar o trabalho, principalmente para quem é ator, porque ele prepara ator. E ele tem um jeito particular de preparar atores. Vamos lá. Leonardo Laca. Aí você segue lá, o Leonardo Laca. Você conhece o trabalho dele como preparador, ele que fez a preparação do Agente Secreto. Nossa. Também tá agora com a novela... Tem currículo, hein? Tá na novela Dona de Mim, também. E o filme do Seu Cavalcante, né? Ele tá aqui, no caso, tá indo... Passou por várias festivais. Mas o melhor lugar de encontrar é no Instagram do Léo e também na Trincheira Filmes, que daí você consegue saber em quais locais o filme está em cartaz. Ele está com pré-estreia dia 1 de setembro. Passou, no caso, né? Passou. Agora, em Recife, neste mês. Em Recife, neste mês. Teve em São Paulo, aqui no Rio e em outras cidades. E a gente poder também descobrir as novas produções, as novas histórias que estão... Das histórias que eu já assisti, me fugiu tudo da cabeça, todo mundo lá. Mas acho que essa última agora me tocou o coração nesse lugar de contar a história do vô. Porque eu tenho histórias que eu escrevi, que é do meu vô. A Loja de Relógios é uma história que eu faço na narrativa de histórias que eu ouvi tanto. O meu vô, ele repetiu tanto, mas tanto a mesma história. Disse que encontrou o Lampião, ele repetiu tanto, ele repetia as histórias, que eu decidi contar as histórias dele, né? E eu também fiz uma ficção biográfica que se chama Loja de Relógios. O meu vô não tinha loja de relógios, mas nessa história da Maria, que o seu vô vai acontecendo as histórias que meu vô contava. Aí, quando meu avô morreu, tava aquele chororô, né? Aquela coisa, aquele momento triste.
Aí eu... Alguém quer dizer alguma coisa? Aí eu... eu quero... Aí eu quero contar a história da vez que ele encontrou com o Lampião. Aí todo mundo... Muito bom. E o filme do Léo me lembrou isso, sabe? Me lembrou dele, assim. Me lembrou do vô, da minha história dos meus avós. Ai, assim. coisa bonita, né? Esse lugar de a pessoa se vai, mas deixa as histórias dela, né? E aí você pode ter esse momento e todo mundo ri daquilo. É reconfortante, né? E É o muito seu bonito. Cavalcante, ele tem um humor muito... O Léo tem um humor muito particular e o seu Cavalcante também. Então, assim, o filme, ele tem um humor muito peculiar, assim. Ele não é a história do avô. O humor que vai contendo ali nas cenas entre uma cena e outra é muito engraçado. É muito bom de ver. Então, o filme indicado está no cinema. Aproveitem e vai no cinema assistir tudo, porque a gente tem muita coisa boa. Produção nordestina, tá, galera? Muita coisa. Vai assistir tudo. Tudo que tiver, sudestina, nordestina, pra gente dar essa força pro cinema. Mas, como é que é um podcast nordestino e a gente vai puxar pro nosso lado, tem muita produção. Então, eu nem consigo falar todas, porque foge da mente. Mas tem SIC, O Último Azul... eu tinha falado outras coisas agora. O Agente Secreto foi O filmado Agente em Pernambuco, Secreto. né? Tem um monte, gente. Tem aquele agora do Cariri, do diretor, que eu esqueci o nome agora, que a Larissa gosta Do dele Gabriel também. Mascaro também vindo agora também, né? Tem muita coisa, que bom. É isso, eu quero te agradecer por ter vindo. E deixa eu ver se eu não te esqueci de perguntar. Ah, tá. Você me fez aquela listinha pra mim? Envia pro meu WhatsApp, por favor. Meu Deus do céu. Tá tudo aí. Essa listinha. Olha, Vai. eu não durmo, Bate e volta. eu não durmo essa noite pra poder atualizar todos Eu os acho que o último é o filmes. melhor, hein? Cuidado. Ó, bate e volta. Quero Eu vou ver. pedir só pra... esqueci de pedir. Precisa fazer uma lista dos nomes emendado, porque como tem texto, eu vou bater o olho e eu vou me perder, entendeu? Aí, deixa eu só pegar aqui e pedir. Eu vou pedir pro chat... Se quiserem dica de música, colocar... a gente pode fazer umas coisas diferentes. É. Porque senão eu vou chegar em casa hoje e vou virar a noite assistindo o filme. Atualizando todos os filmes. Oh, Jesus. Ó, peraí. Pronto. Não são muitos, não. A gente vai falar aqui um bate-volta pra mim não te deixar Ai, meu Deus, que aperreada. nervoso. Vamos lá. O primeiro filme é Deus e o Diabo na Terra do Sol. A gente vai ter que atualizar depois. Eu vou fazer uma lista com calma, né? Porque, gente, isso aqui eu fiz hoje improvisado. Mas a gente vai fazer uma lista com os atuais, inclusive, que tá no cinema, que saiu agora. Mas, por enquanto, vamos aqui em clássicos e que já tem história aí atrás. Deus e o Diabo na Terra do Sol ou Bacurau? Bacurau. Bacurau ou O Alto da Compadecida? Eita. Poxa, volta compadecida assim. Mas o poxa... Não pode justificar. Tá bom, Bacurau. Não, E Bacurau Bacurau. ou Lisbela e o Prisioneiro? É Bacurau. Bacurau ou Aquarius? Eu não assisti Aquarius. Eita. 3, Bacurau. 2... Bacurau. Bacurau, Viagem Porque Preciso, Volto Porque Te Amo. Bacurau. Aquela, né, só? Bacurau, Gonzaga, De Pai Pra Filho. Bacurau. Bacurau ou Cinema, Aspirinas e Urubus. Ai, Bacurau. Bacurau ou Som ao Redor. Bacurau. Ela vai mudar agora, quer ver? Bacurau ou Pacarrete. Pacarrete. Eu gosto de pacarrete. Pacarrete ou Sonhos Roubados. Ah, sonhos roubados. Perfeito, fechou bonito. Eu fiquei ali esse. só no Bacurau. Mas é porque Bacurau tem um contexto político, né? Uma reflexão política Sim. muito interessante. É aquele filme que você não pode assistir uma vez. Você precisa assistir várias, porque você sempre vai entender uma mensagem diferente, você, dependendo também do contexto político atual, você vai ter uma visão, né, nova. E às vezes até idade também, né? Você tá com a idade diferente, vai entendendo. Eu acho muito engraçado isso, que hoje em dia eu assisto filmes que eu via quando era mais nova, fico assim, gente, mas que é isso?
Que antes você tinha uma inocência e você vai amadurecendo, né? Até os clássicos, Alto da Compadecida. Você vai percebendo umas coisas assim que antes você não via. É muito bom isso, assim, o Auto da Compadecida é um clássico, não tem como, assim, mas assim, é uma comédia divertida, ela cumpre um lugar muito importante na história do cinema nacional, mas assim, as reflexões que, né, filme como Bacurau traz também, pra mim, me atravessa muito nesse momento que eu tô hoje, Também né? é tenso, né? Tem um pouquinho de humor ali que não é aquele humor que você tá querendo que seja engraçado, mas a situação é um humor, porque é algo que a gente se identifica. Mas é denso também, né? Pesado. Te coloca num lugar assim que, meu Deus. E a mulher que chega assim, passando mal, ai, tô com dor de cabeça, tô meio enjoada, tô meio assim, aí vem a personagem da Sônia Braga e diz, é ressaca. Quem nunca, né? Ai, quem nunca? E pra encerrar, eu quero te dar um mimo. Cadê o nosso mimo? Porque nossos convidados passam por aqui e levam um mimozinho. Ai, mas Pra essa passagem pra você. Ai, que Lembrar quem você é linda. sempre, né? Que lindo. Seu saquinho. Olha só, Brasília. O Ator Nordestino, uma caneca da Estampaí, que é o nosso apoiador. A maior linda. gráfica de estampados do Rio de Janeiro. Qualidade incrível. Beijo, Alessandra, e todo mundo que faz esse trabalho lindo. Todas as nossas logos aqui, ó, tudo que é de grafite é da Estampaí. Então, muito obrigada. E próximo mimo, produção. Tem mais mimo pra essa garota. Esse veio até com cartinha. Olha Porque a só. Sandra Calaça, ela é muito cuidadosa, né? Ela é muito... Olha que coisa bonitinha. Pra você levar pra sua casinha Mentira! hoje. Um mimo da Quero. Gente. Feito pra você, tá? Gente, ela colocou aqui um cheiro para você através das delícias do bem. Vocês lembram que eu tava falando daquele bolo? Adivinha o que eu ganhei? O quê? Eu não li, gente. Bolo de fuga com goiabada. Que coisa incrível. Isso não foi... Eu Além da nem atração. sabia. Eu tava aqui falando do bolo, mas é que realmente eu fiquei apaixonada por esse bolo. Foi difícil parar de comer. Deixei só uma fatia ali. E aí, assim, veio o bolo. Além da atração. Vocês Ô, presenciaram Sandra, isso hoje. Que coisa linda, meu amor. Muito agradecida. E é tão bonito também, né, a gente ter pessoas apoiando o projeto, patrocinando, que vem em breve. Amém. Mas é importante para que o seu projeto, o projeto de vocês, possa continuar, porque é tão bonito o trabalho de vocês. E é tão importante esse lugar de vocês darem voz aos artistas, às artistas do Nordeste, sabe? Sim. É um projeto que merece um caminho muito fértil e forte. Amém. E abundante. Patrocinem, gente. Patrocínio. Bota uma Ou fé. qualquer lugar que tu for, assim, evento, fala, entendeu? Ah, então tem um podcast, foi uma marca de alguma coisa, tem um podcast. Vai divulgando aí, galera, entendeu? Pra gente conseguir. E quero agradecer, então, a Quero Bem. A gente não tem nenhum papelzinho, né, da logo. Quero Bem, mas vai aparecer na tela, né? Eu não sei nem por que eu... outra coisa também, gente, eu sou muito boba, né? Porque a gente vai fazer 1 ano de podcast. E só agora que eu me dei conta de que eu fico escondendo um convidado antes de abrir. Tipo, convidado de agora. Mas também é uma formalização, né? Eu divulgo o rosto da pessoa no Instagram. Eu divulgo antes, né, na semana, ó, o convidado vem. Aí aqui eu esqueço que eu já divulguei, eu esqueço. E eu fico todo fazendo um mistério, né, tipo, a pessoa. Mas tudo bem, eu vi isso já acontecendo em outros podcasts. Mas então, Quero Bem, muito obrigada, Sandra, muito obrigada por estar com a gente agora. A Sandra vai viajar no final do ano, a gente tem que ver o que a gente vai fazer, porque esses convidados aqui estão ficando tudo mal acostumados. Mal acostumados aí. Ela já me vamos falou, chegar já, perto. mas Cadê vou o vinho? viajar. Ela vai viajar uns 2 meses, se eu não me engano. Ixi. Aí a gente vai ter que ver. Daniel sabe fazer bolo? Não, mesmo que eu saiba, eu não... Bolo, pelo amor de Deus, não. Vou pegar a receita com a Sandra, pedir a Sandra pra fazer um workshop, porque ela dá aula também, tá? Bom, isso é bom. Ela dá aula Eu não vou também. chegar no nível dela. Ela deve ter... Ah, cara, as pessoas vão reparar, né? Vão receber. Não era isso que eu tava esperando.
Isso, então muito obrigada para quem assistiu até aqui. Curte, comenta, compartilha, segue nosso o YouTube agora. Deixa aí clica em seguir e também vai lá para o Instagram, gente. Vai lá dar uma força pra gente. E é isso, né? Muito obrigada a todo mundo hoje, o dia longo, muito obrigada por ter vindo. Muito agradecida a todos, muito agradecida a você. Muita merda nesses trabalhos, a gente vai acompanhar, a gente vai assistir. Vamos ao cinema assistir, vou te mandar uma fotinha aqui, que a gente tá te vendo aqui. E é isso, tá? A gente agora só termina aqui batendo o nosso papo, que vai ficar, né? Muito preto e agradecida branco. pelo convite, nessa lindeza dessa produção que vocês fizeram nessa casa, assim, meio estúdio, meio casa, gente. A gente é muito doido, né? É Mas eu acho doido. A gente é Isso, doido. eu concordo totalmente contigo. A gente é muito doido, mas Nossa. eu boto uma fé, sabe, assim, de Aham. verdade. Quando você me fez o convite e eu não tava bem, assim, eu preferi realmente não vir. Assim que eu não tô bem, né? Mas assim, eu boto muita fé, eu vejo um caminho de muita fartura, muito abundante mesmo, assim, pra vocês. Amém. E continuem assim, sabe? Que a gente possa articular os pauzinhos pra poder vir o quê? Dinheiro, gente. porque Dinheiro. Dinheiro não faz mal para ninguém. Não, faz bem, vai fazer bem para a saúde financeira do podcast. Pra gente poder se sustentar. Pra né? nossa saúde Esse é o também, né? Lá do podcast. Esse é o sistema e é assim que a gente vai sobreviver.